Olá pessoal, passando aqui para deixar apenas uma mensagem para vocês, né? De um tema que eu estive pensando esses dias, né? Que, como vocês sabem, né? Há algum tempo aí, né? No seu próprio discurso aí na ONU, o presidente Jair Bolsonaro, né, ele fez um apelo ao mundo contra a cristofobia. O termo é usado popularmente para indicar situações onde há perseguições a pessoas que afirmam ser seguidores de Jesus. A missão Portas Abertas tem documentado esse fenômeno e mantém uma lista atualizada de países onde cristãos são sistematicamente perseguidos por sua fé. No Brasil, não existe cristofobia instituída. Temos aí no máximo um mal-estar em relação a cristãos em determinados círculos, especialmente entre setores ditos progressivos. Há uma rejeição sistemática à fé cristã. Basta ver as críticas aí, né, feitas aos assessores e ministros nomeados pelo atual governo, onde a queixa principal é a sua filiação religiosa. Parte da resistência vem de fatos envolvendo líderes evangélicos que, embora potencializados pela mídia, seriam reprovados pela ampla maioria do povo de Deus. Realmente, alguns que, dizendo-se irmãos, né, talvez sejam, talvez não sejam, né, dão um péssimo testemunho do que significa seguir a Jesus. No entanto, por que, enquanto cristãos, temos uma reação assim? Por que nos chocamos e nos surpreendemos com o fato de haver resistência a nós e a nossa fé? Recentemente, eu li aí uma frase postada no Twitter do pastor norte-americano Timothy Keller, que diz o seguinte: Jesus wasn't just a nice guy who did good in the world. You don't crucify nice guys, you crucify treats. Traduzindo aí, né, para o português, ele diz: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. A frase certamente aponta para uma verdade inescapável: cristãos serão perseguidos. Na verdade, muito antes aí, né, do pastor Tim Keller escrever no seu Twitter, o apóstolo Paulo, né, ele já escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nossa fé, se exposta com clareza e verdade, faz oposição, confronta e desafia a mentalidade do mundo. Em João 15, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus ele afirma isso aí com clareza, né? Ele diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Na verdade, o natural é que nós, cristãos, sejamos perseguidos e rejeitados por nossa mensagem. É estranho aí, né, quando setores evangélicos tentam com tanto empenho ser bem vistos e aceitos pelo público não cristão. De modo geral, só seremos bem vistos se nossa fé deixar de confrontar, de denunciar a atitude geral de rebeldia contra Deus. Parafraseando aí a fala do pastor americano Tim Keller, não somos chamados a ser caras legais. Nós, cristãos, somos chamados a ser ameaças ao pensamento e ao estilo de vida do mundo. No entanto, devemos ser cuidadosos quanto à razão de sermos rejeitados. Nossa rejeição pode ser por representarmos a Cristo ou por sermos malfeitores. Pessoas que, dizendo-se cristãos, cometem crime, envergonham o nome de Cristo e seus atos devem ser mesmo rejeitados. O apóstolo Pedro, ele trata deste tema aí com muita clareza em sua primeira carta. Se você olhar na sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 15, Pedro diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês
para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Após reiterar que seremos rejeitados e provados, o apóstolo Pedro faz uma ressalva curiosa no versículo 15. Ele afirma que nossa rejeição não deve ser devido a crimes e ofensas ou por sermos intrometidos. Literalmente, Pedro quis dizer supervisor da vida dos outros. É revelador que Pedro inclua essa palavra entre as razões indevidas de sofrimento ou oposição. Temos de compreender que nós, enquanto cristãos, não somos chamados a legislar sobre a vida daqueles que não seguem a Jesus. Não somos chamados a julgar os de fora, o do mundo, mas sim os de dentro, que pertence e faz parte do corpo de Cristo. Para comprovar o que falo, vocês podem ler aí em 1 Coríntios 5, capítulo 5, tá? Versículo 12 e 13, e você vai ver aí o que é que eu estou falando. A gente aqui, ainda podemos e devemos nos posicionar quanto ao que entendemos que é melhor para a nossa sociedade e que representa o Santo Deus de Israel. Mas não podemos e nem devemos cobrar uma postura moral daqueles que não seguem a Jesus. O problema desses aí não é o seu padrão moral ofensivo, mas a sua rebeldia contra Deus. Com frequência, nós, como cristãos, não geramos rejeição por proclamarmos com nossa vida e palavras o amor e a santidade de Jesus, mas por exigirmos de quem nunca afirmou seguir a Jesus que siga o padrão moral de Jesus. Já notaram isso? Com isso, nós nos tornamos intrometidos. Ou, para citar Pedro, supervisores da vida alheia. Então, meus queridos que estão me ouvindo, a minha oração é que eu, e cada um de vocês aí que estão me ouvindo, enquanto cristãos, que seja proclamador do amor, da santidade e do plano salvador de Deus em nossa postura, em nosso caráter e em nossas palavras. E se formos rejeitados, o que deve ser considerado normal para nós, que seja por nos identificarmos com Cristo em nossa postura e não por nos intrometermos na vida dos outros, tá bom? Então, deixa essa mensagem aí para você que é cristão, ou se identifica, pensar acerca disso aí, tá? Valeu, pessoal, atenção e até uma próxima. Tchau.